Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a 17.580 dólares. Bitcoin que não consegue demonstrar força e está fechando abaixo dos 18. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu quero começar aqui hoje lembrando que de noite tem a nossa primeira aula aberta dentro do nosso escritório, dentro do nosso servidor. Para você participar é muito simples, é só você ir no primeiro link da descrição, pegar o seu convite. Quando você estiver dentro do servidor, aqui na sala aberta, a partir das 8 horas eu estarei ao vivo, passando para vocês as 3 estratégias que nós utilizamos esse ano para acertar quase 75% dos trades e também no final responderei dúvidas, beleza? Então vale a pena vocês entrarem para conhecerem aí o nosso escritório e conhecerem as estratégias. Vamos lá. Hoje a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no diário, tá? Vamos discutir um pouco sobre o volume no diário, o price action que a gente gostaria de ver aqui para acreditar num fundo e também os próximos passos do Bitcoin. Também quero falar um pouco sobre o FTT, né, que continua numa queda aí, está abaixo dos 5 dólares nesse momento. Vamos atualizar os indicadores de sentimento e também vamos atualizar onde as instituições estão colocando ordens nesse momento, tá? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. E também mandar para os amigos esse vídeo. Eu sei que tem muita gente tensa com o Bitcoin e a gente tenta aqui fazer vídeos sempre que a volatilidade chega, tá bom? Ontem, por exemplo, a gente chegou a fazer 4 vídeos, então manda o canal para os amigos. Vamos lá, investidores, vamos começar então no diário. No diário eu acho importante a gente entender que tivemos muito volume, isso aqui é um sinal de potencial final dessa queda, ou pelo menos um respiro, igual a gente teve aqui. Porém, tudo vai depender do price action dos dias seguintes. Se a gente começa a fechar abaixo dos 18, começa a fechar abaixo do fundo que tem esse volumão, cara, é um mau sinal. Isso aqui pode ser um volume de rompimento para a gente dar mais uma patada, beleza? Eu acredito que a gente não está distante do fundo, tá? Eu acho que esse fundo em breve acontecerá. Porém, é importante a gente entender que o price action dos próximos dias é muito importante para a gente entender se ele já chegou ou não, tá? Primeiro, bom a gente ter fechado acima dos 18, ruim ter fechado abaixo dos 19, né? Como a gente vinha falando, o ideal é que a gente feche acima dos 19.300. Seria uma demonstração de força importante aqui para a gente acreditar que o fundo foi formado pelo menos pelas próximas semanas e meses. Se a gente começar a fechar abaixo dos 18 no diário, para mim já é um péssimo sinal, tá? Perder o fundo aqui tão rápido, cara, pior ainda, é um sinal de demonstração de fraqueza terrível, tá bom? Então cuidado com esse fundo dos 17, dos 16.800 dólares aqui. Perder isso aqui direto é um péssimo sinal. Além disso, eu posso destacar, abaixando o tempo gráfico no 4 horas, que a gente sim teve muito volume no fundo, mas a gente também tem alguns volumes ruins no falso rompimento que a gente teve nos 20 mil dólares, né? Então a gente ainda vai ter uma resistênciazinha aqui para cima. A gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais com calma, caso o preço retorne para essa região ali dos 19.300. Ainda vai ter uma resistênciazinha nessa região aqui. Não vai ser tarefa fácil, tá bom? Mas a gente vai discutir sobre isso. Nesse momento, o mais importante é se manter acima do fundo, dos 16.800, e recuperar os 18, começando a fechar candles acima dessa região, beleza? É claro que a gente está um pouco ligado aqui ao token da FTT ainda, né? O mercado realmente está desesperado. As altcoins acabaram hoje e a FTT não está sendo diferente, né? A gente, apesar de estar subindo muito do fundo, tem uma queda aqui hoje de 22% a 4,25%, beleza? Então, se a FTT simplesmente perder esse fundo aqui, é um péssimo sinal, né? Um sinal de que a probabilidade da nossa compra da Binance pela FTX diminui, né? Eu já expliquei isso no vídeo de ontem, mas resumindo, FTX tem muito FTT como colateral, tem muito FTT no balanço. Se o FTT diminui de valor, o valor da FTX diminui, a probabilidade deles pagarem os clientes diminui e a probabilidade da Binance entrar nessa confusão diminui, tá? Então, um péssimo sinal, se o FTT continuar caindo, tá meio estável aqui nas últimas horas entre os 3 e os 5 dólares. Os 3 e 6 dólares.
beleza? Atenção, isso aqui está impactando o mercado sem sombra de dúvida. Continuando falando um pouco sobre o S&P. O S&P, a gente deu uma descolada óbvia do S&P, né, nos últimos dias. A gente está tendo uma quedinha aqui hoje, 0,4%. Sinceramente, não acho que isso impacte tanto. Mas seria bom que o S&P 500 começasse a subir. Isso poderia dar um gás para o Bitcoin. Se a gente simplesmente despenca aqui, aí é colocar o prego no caixão, né? Aí ferrou. Mas a ideia, realmente, ao meu ver, é que o S&P 500 consiga se recuperar nas próximas semanas. Eu acho que vai depender muito também do que vai acontecer no CPI amanhã, galera. Pra quem não sabe, no TradingView você pode colocar aqui nesse calendário e você tem os indicadores econômicos que vão sair. E às 10h30 amanhã tem inflação CPI. Então o mercado está esperando uma inflação de 0,6 no mês, no core, no núcleo, 0,5. Se vier mais do que isso, galera, a gente pode confirmar esse rompimento para baixo. Se vier abaixo disso, a gente pode confirmar um fundo por muito tempo no Bitcoin. Então assim, cara, amanhã vai ser um dia assim, decisivo, tá? A gente vai ficar de olho. Depois comenta aqui se vocês querem que a gente faça uma live. Mas você sabe que nós vamos fazer vários vídeos, porque amanhã vai ser um dia decisivo aí para até o final do ano e quem sabe para o ano que vem também, tá? Para os próximos meses. Então, atenção, se você não quiser tomar grandes decisões hoje, cara, eu entendo, tá? Afinal, amanhã a gente deve decidir o futuro do Bitcoin pelos próximos meses e a gente vai estar de olho acompanhando isso, tá bom? Falando sobre trading em si, não vejo muitos trades, tá, nesse momento, no sentido que a tendência é de baixa e que se você for fazer um trade, você teria que estopar um pouco além desse fundo, parece muito propício para armadilhas, tá bom? Mas eu acredito que pensando como investimento, ter uma exposição no mercado nesse momento é importante, tá? Justamente pensando no fundo com muito volume que a gente formou e com essa decisão de amanhã. Né? Se você é mais conservador, claramente não é o momento para você se expor, mas acredito que tem poucos conservadores aqui nesse mercado, né? Então é importante que a gente entenda os momentos corretos de se expor, tá? Não é nos 69 mil dólares, é quando o Bitcoin está caindo 75 da máxima, nos 17. Então eu acho que sim, a gente está tendo oportunidades de exposição no longo prazo, mas de nada adianta essa sua exposição no longo prazo se você não sobreviver no médio prazo. Né? O que acontece com as pessoas? As pessoas compram projetos de criptomoedas, compram o Bitcoin gritando longo prazo. Mas Taleb já dizia, né, no livro dele Arriscando a Própria Pele, você postergar os riscos não os anula. Ou seja, você gritar a longo prazo não quer dizer que tudo vai subir no futuro e mais do que isso, não quer dizer que você vai estar vivo para ver essa subida no futuro. Eu sempre falo com vocês, caras, quando eu fiz uma enquete esse ano, perguntando se era o primeiro bear market, se era a primeira quedas prolongadas que as pessoas viram, cara, 82% falou que sim. A grande maioria não viu a queda do Covid de 2020 e a grande maioria, assim, não viu o bear market ali de 2018, 2019. Cara. E por quê? Em qualquer ponto, praticamente, você comprasse, em 2017, 2018, 2019, nem se fala, você estaria com lucro. Por que essas pessoas não estão no mercado até hoje? Elas não estavam, todas estavam falando longo prazo, eu sou holder e tal, porque a gente não sabe o futuro. Infelizmente, essas pessoas devem ter precisado do capital para fazer alguma coisa, ou se desesperaram e venderam no fundo, ou quando o preço voltou um pouquinho, elas saíram. Então, a gente precisa entender que sem um gerenciamento de risco adequado e sem uma estratégia, não adianta a gente gritar a longo prazo. O risco vai pegar a gente nos nossos erros ou vai pegar a gente numa necessidade. A gente vai ter que vender por alguma coisa, a gente não sabe o futuro. Então vamos entender isso, tá? E vamos ficar de olho aí nesse price action, tá? Então, no longo prazo, eu acho que sim, boas exposições. Para quem é mais conservador, espera o CPI de amanhã e o rompimento aqui, uma demonstração de força, né? Com o sentimento melhorando, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar aqui também é que a gente teve sim muita venda, tá? Se eu pegar aqui no diário, foi a maior venda da história que a gente teve aqui. Calma, deixa eu... Foi a maior venda da história, tá bom? A gente teve 2,34 bi, deixa eu ver aqui realmente se foi. Não, na verdade não foi, desculpa, galera. A gente teve uma venda maior aqui no dia, algumas vendas maiores lá em 2000 e...
21. Foi a maior venda de 2022, correto? Foi a maior venda no delta a mercado aqui em dólares, né? Muito por causa do valor do Bitcoin também, que não foi, né? Mas o volume em si, o número de Bitcoins, foi, beleza? E é importante a gente entender isso, porque justamente quando está todo mundo vendendo, que pode ser uma oportunidade de compra. É o que a gente fez ontem, a gente comprou Bitcoin ontem, beleza? Inclusive comprei mais um pouquinho nessas retrações, tá bom? Vou comprar mais um pouco nessa região de retração até o fundo, mas aí não é um trade, né? É realmente uma exposição pensando em prazos maiores. Outro ponto que a gente pode destacar aqui também é que a gente ainda não tem indicadores de sentimento tão bonitos assim, mostrando pra gente uma oportunidade muito clara de compra, né? A gente tem algumas divergências aqui, tá? A primeira, a gente tem um aumento no long short ratio que é o pior para mim aqui, tá, galera? Isso aqui para mim, sem dúvida, é um fator de risco claro. A gente está com long short ratio acima de 3, quer dizer, bem acima de 3, 3.07, e pelo menos a gente não tem um open interest pumpando aqui nessa alta, o open interest está caindo, tá? Um ponto positivo que eu posso destacar é essa queda forte aqui do nosso CVD, tá? O nosso CVD completo. Eu vou até colocar o das sardinhas aqui pra gente ver. Mas o que esse CVD completo caindo está dizendo? Está dizendo que tem muita gente vendendo, tá? E, inclusive, a gente está formando uma divergência aqui bem clara entre o fundo que a gente teve nos 16.800 e o preço agora, né? Tem mais gente vendida agora do que tinha no fundo. Então, esse movimento aqui foi muito mais de pessoas vendendo desde o fundo do que de pessoas comprando. Isso é um bom sinal e eu acho que isso fica bem claro aqui quando a gente olha também os deltas, correto? Beleza, continuando aqui, deixa eu colocar das sardinhas, para quem não conhece esse indicador, para ver, eu estou colocando de todo mundo, né, de 0 até infinito. Para ver das sardinhas, coloca de 0 a 1K ou 0 a 10K, a gente usa 0 a 1K. E aqui a gente já vê um mau sinal, né, e um sinal que pode explicar também parte dessa queda. A gente está vendo o Bitcoin caindo e as sardinhas comprando a mercado. Então, cara, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que está começando no trade não compre a mercado. Por quê? Porque quando você compra mercado, você está dando liquidez para o seu competidor. Isso fica claro quando a gente vê as instituições vendendo e as sardinhas, olha só, comprando. Então isso aqui é uma divergência entre o que o preço está fazendo e o que as sardinhas estão fazendo. Isso é um mau sinal, tá bom? Então os indicadores de sentimento aqui não estão muito legais, tá? Muito claramente. Ao mesmo tempo que os indicadores que mostram assim, oportunidade, eles apitaram, mostrando pra gente muita liquidação, muita compra no mercado. O funding ficou negativo aqui, fazia muito tempo que a gente não via o funding tão negativo, tá? Apitando aqui, olha só, acho que desde aqui, olha, mais ou menos dessa região aqui do dia 22 de setembro, quando a gente formou esses fundos, o funding não dava uma negativada igual ele deu. Então isso é um bom sinal, tá? Então indicadores de sentimento um pouco confusos e claramente para mim a gente está num cenário de investimento, cara, parece um bom ponto. Desde que você tenha a estratégia que eu comentei ou você coloque stop. Trading, não acho que é um dia muito bom para fazer trades. Eu acho que é um dia aí para traders. Acho que nós vamos esperar aí o CPI, tá? É até legal que a gente vai ter hoje às 8 horas as estratégias para todo mundo estudar e a partir de amanhã, depois do CPI, começar a aplicar as estratégias, tá? Primeiro link na descrição. Falando um pouco das altcoins aqui, elas sofreram, tá? As altcoins sofreram, a dominância tá subindo. E eu acho que é um movimento esperado, tá, galera? Eu espero isso, sim, nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? A gente tá tendo um aumento aqui da dominância. Muito porque o risco agora tá lá em cima, cara. O risco tá muito elevado. Comprar o Bitcoin agora já é muito arriscado. Imagina comprar uma altcoin. Então, assim, eu acho que compras em altcoins agora tem que ser compras que elas, assim, realmente colocando uma parcela muito pequena do patrimônio e entendendo o risco tremendo que é agora. Claro que tem potencial de retorno, mas eu acho que o melhor risco-retorno hoje no criptomercado para fazer compras de investimento é no Bitcoin, né? Sem sombra de dúvida na minha visão, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, a gente se vê dependendo da volatilidade. Para finalizar, a gente vai esquecer,
as instituições, vamos lá. Nesse momento a gente tem algumas ordens entre os 17.200 e os 17 mil dólares, tentando segurar o Bitcoin aqui, e ordens de venda somente nos 18.600, 19 mil dólares ali, 18.950 e tal. Tá? Então, rompeu os 19, ótimo sinal. Perdeu os 17, péssimo sinal. Tranquilo? No agregado. Book extremamente vazio, tá? Isso é um sinal de perigo. Um pouquinho mais de venda no curto prazo e um pouquinho mais de compra no 2,5%. 1%, 68,91, mais venda. 2,5, 230, 192. Diria neutro o book, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade.